Frequência da Mata. Frequência da Mata. Frequência da Mata. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Estamos aí, Frequência da Mata, edição 20. Completamos 20 edições agora. Bom, nessa edição, como costumeiramente costumamos ver aqui, aquele rearranjo musical, uma mescla de todos os estilos para se alinhar com a própria proposta do estúdio. Então, nessa edição, nós vamos escutar o quê? Julgados Culpados, com a música Homenagem à Barra Funda. Julgados Culpados é um trio paulistano que faz uma releitura que vai do samba ao universo jamaicano, relembrando clássicos nacionais em leitura hip hop. Essa música, Homenagem à Barra Funda, é muito interessante porque propriamente fala do bairro da Barra Funda. E aquela coisa saudosista, bairrista, eles dão um link bem bacana nessa música. Então, Julgados Culpados com Homenagem à Barra Funda. Depois, escutaremos Hurry Up com a música Once More. O Hurry Up é interessante porque foi o Lucas, que toca no Hurry Up, que mandou um e-mail pra gente solicitando se poderíamos tocar o som deles aqui. Eu li o e-mail dele, achei muito bacana a proposta, li o release, eles têm um hardcore melódico alternativo. Eles são lá de Americana, região de Campinas, interior de São Paulo. E pela humildade, pela simpatia do Lucas, vamos colocar o som deles aqui sim, porque faz parte da nossa proposta. E só para deixar o link, o www.harryupmusic.com, e também tem um soundcloud.com/harryupmusic. Muito interessante, um hardcore melódico do interior de São Paulo de Americana. Depois, Unidade Punho Forte, com a música 1º de Maio. O Unidade Punho Forte é uma banda de reggae, assim, resgatando o roots reggae, que vem lá de 1997 na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E apesar deles terem tanto tempo na estrada, eles nunca atingiram aquele auge comercial em si. Então, Unidade Punho Forte, ele caracteriza bem o underground, como todas essas bandas que nós citamos anteriormente. Então, nessa parte musical do primeiro bloco, vamos ficar com Julgados Culpados, Hurry Up e Unidade Punho Forte. Bom, de background, nessa vez, preparamos um samba aqui bem interessante. Uma homenagem ao grindcore brasileiro, com os reis do grindcore, o Hot. Hot, assim, é considerado uma banda pilar do grindcore nacional. Apesar do Brigada do Ódio ter surgido antes, o Hot ele dá uma inserção muito interessante no grindcore. E o CD que eu vou rolar aqui é o Old Dirt Grindcores, que é uma coletânea com 65 músicas de vários splits, que, se eu não me engano, foi a comemoração de 10 anos de banda lá por meio de 2001. O Hot, ele agora acabou em 2008, mas eu ainda tenho contato com o vocalista da banda. Inclusive, ele produz um zine muito interessante chamado Náusea, que ele entrevista muita banda do meio metal, do meio grind, que é o Marcelo, né? O Marcelo e a Rose, que é a esposa dele, que organizam esse zine. Então, nesses zines, eles entrevistaram Ratus, Doom, Speed Kills, Ratos de Porão, Extreme Noise Terror. Tem uma abordagem muito interessante, uma produção muito bem feita, e eu gostaria de fazer esse, vamos dizer assim, merchan pro Marcelão, que sempre fez muito pelo underground paulista, pelo underground brasileiro, por que não? Beleza? E na nossa parte de entrevistas, desta vez, vamos ficar com a banda Taiko, com o som diverso aí, hardcore, grind. Eles são lá de São Bernardo, agora eles inseriram o Ferraz, que tocou no Mussum anteriormente. Mas o Taiko, a entrevista, eu creio que vai ficar muito bacana. Nós temos uma afinidade muito interessante, de muito tempo na estrada tocando junto. Então o Taiko vai bolar essa entrevista de uma forma bem singular. Depois vai vir aqui o Sr. Vitor, que já está à espera para gravarmos a entrevista com ele. E ele bolou também, a gente vai aproveitar o TCC dele
a neo-tribo do heavy metal, o comportamento do headbanger e sua construção identitária sob a ótica da vida cotidiana. Então vamos trabalhar com esse TCC dele, desenvolvendo alguns links, para a gente poder contextualizar bem e ter um bate-papo interessante, acima de tudo, né? Bom, nessa edição, por ser a edição 20, também preparamos uma outra coisa para vocês. Nessa edição, disponibilizaremos uma parte escrita em entrevistas. E o nosso enviado especial, o senhor David dos Santos Oliveira, conhecido no submundo de Guarulhos como Marighella, fez uma entrevista muito bacana com André Kfouri. Ele até deu um título interessante para a entrevista, nomenclatura bem básica, mas futebol e cotidiano. Ele pegou alguns pontos interessantes. E para quem não conhece, o André Kfouri é jornalista, ele trabalhou na Rádio Jovem Pan, ele é repórter da ESPN, ele trabalhou no Sport Center, ele trabalha no Lance, ele tem blog, ele tem coisa pra caramba. Então esse nosso enviado especial, David dos Santos Marighella, fez uma entrevista, nós vamos disponibilizar no site do Estúdio da Mata também. E para quem não se recorda, o site do Estúdio da Mata é www.estudiodamata.arte.br, o Facebook é facebook.com/frequência da mata, o e-mail para contato é frequência@estudiodamata.arte.br. Lembrando que o Estúdio da Mata se localiza na rua Irmã Emerenciana, 1161, Jaçanã. Nesta edição, precisamente, contaremos com todo esse apoio e também fotos de Natami Diniz, de Rafael Konezuki e a arte de Ana Carolina Lourenço. Fora Daniel Braga Lima, que ainda conta com a sua organização e edição, e Fernando Konezuki assumindo os vocais dessa vez. Beleza? Então, nós vamos cair agora com as 3 músicas que eu já falei anteriormente, né? Unidade Punho Forte, Harry Up, Julgados e Culpados. Depois, vamos cair na entrevista do Taiko, e depois escutaremos sons deles também, e depois o senhor Vitor virá aqui conversar um pouco. Beleza? Esta é a edição 20 do Frequência da Mata. Vamos continuar fazendo barulho. Um abraço. Jogar Terraça Itália, Alto da Lapa ou no viaduto do chá. A vida é grana, grana é quem vai dizer quem você é e o que vai fazer. A japonesa loura, nordestina punk, meninas junk, vacilou você se funk. Nas ruas do gueto, tá tudo claro, mas o cenário é negro. Diversão na TV, poluição de ET. O dia D já chegou, agora eu quero ver a esperança nos olhos adormecidos da ilusão, perdidos na busca, muitas vezes em vão. Criança da freguesia, sabe quem manda aqui? Tá no Morumbi, o Retiro é o Morumbi. Inusitada, ferve o caldeirão. A barra funda é aqui, pulso, coração.
da mata. Like a knife, so bad, so good, just remember you. All the good time we had, dancing with the full moon. It's so hard to say goodbye for the second time. That's something I never wanna try. Once more I'm leaving you alone in this world, but at this time I'm alright at home. But home is sucks when you're alone. It's so sad, it's so bad, but I'm bad for you. I could cry, but I cried last night. I was shy, it was okay, it was so good, I survived. It's so hard to say goodbye for the second time. That's something I never wanna try. Once more I'm leaving you alone in this world, but at this time I'm alright at home. It hurts, I know it's not just a show. It came into my heart, it's just like a knife. So bad, so good, just remember you. All the good time we had, dancing with the full moon. But home is sucks when you're alone. It's so sad, it's so bad, but I'm glad for you. I could cry, but I cried last night. I was shy, it was okay, it was so good, I survived. In this world, but at this time I'm alright at home. Frequência da mata. Não importa o que aconteça, Siga em frente, e o corpo não amoleça. porque atrás vem gente. Levante a sua bandeira, Resistência, o povo tá dormindo. isso é uma emergência. Chegou a hora de virar a mesa, dar um basta na opressão ao trabalhador. Pois já faz tempo que não fazem nada. O povo rala sem merecer o seu valor. Todos nós sabemos que a corrente partiu, Mas esqueceram a coleira. a cada dia ela aperta no pescoço do trabalhador que Leva uma vida de horror.
não teme a luta, não se entrega na sua disputa. Então levante pelos seus direitos, com Deus à frente, sempre há um jeito assim. Políticos ditam suas regras, põem rédeas na população. O tal do apagão. A CM aprontou no painel, saiu do Planalto, mas ainda é o coronel. Coisa cruel. Construíram castelo de areia, matou gente, mas não quis ir pra cadeia, não. A CPI aponta um malandro aqui, mas o dinheiro tá nas Ilhas Caimã. Os corações estão se esfriando, desse jeito não dá pra pensar. Até que ponto vamos tolerando? Somente o Senhor pode nos salvar. Oh, já, 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 segunda, terça, quarta, quinta, Sem descanso, sexta, sábado e domingo. estamos esperando. Os dias estão mais curtos. Segue a profecia. Nós cantando e alertando. Pela harmonia. Somos nós, o povo da rua, reclamando pelos seus direitos. Não basta apenas simples feriado. 1º de maio é todo dia aqui no asfalto. Ei, ei. Reflexo da escravidão eu vejo nos dias de hoje na população que sofre. A corda arrebenta pro lado mais fraco, esse lado é o povo pobre. Estão nas ruas nos dias de hoje, a cada dia tende a aumentar. Tem camelô, tem ambulante, os menores que circulam pelas ruas não podem trocar a escola por um vidro de cola. Não, 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 não. Ei, oh, não, 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 ei. Voltamos aí, Frequência da Mata, edição 20, segundo bloco. No bloco anterior, rolamos Julgados Culpados, homenagem à Barra Funda, Hurry Up, Once More, e também rolamos Unidade Punho Forte com a música 1º de Maio. Agora, nesse segundo bloco, vamos bolar a entrevista de cunho musical. E desta vez teremos os bêbados felizes Poucos bêbados. do Taiko, cara. Jones e Thiago Ferraz, velho. Um prazer receber vocês aqui, gente. É tudo nosso aí. Valeu, satisfação aí. Que já ouviu o negócio aí desde o primeiro aí, que mudou pra caramba. Agora a gente tem um indie moderno aí, né? Não sou indie moderno. Ah, tá. Continuo bêbado. Pelo menos. Pra quem não sabe, o Thiago Ferraz ele teve uma participação no podcast. Ele trabalhava com o blog e tudo na época antes do 10º, na época do Alan, do Jean, tudo. Então ele já tem uma inserção dentro desse contexto do podcast em si. Bom, o Ferraz entrou agora pro Taiko, mas o Taiko ele já vem com uma história bem expressiva lá no ABC. Jones, como surgiu o Taiko? Como é que foi, cara? Cara, inicialmente o Taiko, bom, é uma ideia de 3 pessoas, né? São 3 amigos que se juntaram ali, ficaram um mês bolando uma ideia para montar algo que representasse o que a gente acreditava, né? E automaticamente
algumas pessoas foram entrando, outras saíram, né? Nessa brincadeira o Taiko ele tá completando 11 anos aí. 11 anos já, Esse ano aí que vai estar entrando. Claro que um bom tempo parado, isso devido à correria de todo mundo hoje em dia. Questão de trampo, família, você sabe que no começo lá a gente tinha tempo pra tocar todo final de semana, cara. Agora, hoje em dia, uma vez por mês, no máximo, a gente consegue fazer alguma coisa. O Taiko, ele vem aí ele vem contra a corrente do ABC, né? Nós temos uma questão no ABC que era o quê? Quem tocava na época tinha que ser envolvido aí com certos movimentos que pra gente não representavam bem o que a gente pensava. Né? Então eram coisas mais ou menos ligadas aí à questão da própria prefeitura de São Bernardo. Era você, de repente, colocar algumas posições suas contra aquilo que se vivia em São Bernardo na época. E ainda assim participar de festivais que eram organizados pelas pessoas que você, de certa forma, tipo, ia contra, né? Então a gente renegou toda essa questão. Esse é um dos motivos até da gente não ter tocado tanto no ABC. Se tratando do ABC, eu vejo que a prefeitura de São Bernardo, São Caetano, organiza muitas coisas. Então foi mais ou menos esse contexto da época da contracorrente do que o poder público, vamos dizer assim, colocava. Cara, o nosso maior problema com a prefeitura de São Bernardo na época era que esses eventos, quando organizados, eles de nada tinham assim para acrescentar para aquelas pessoas que estavam no verdadeiro underground. Essa era a nossa posição. Você tinha, claro, um destaque maior para as bandas que já tinham uma estrada na época. Você tinha eventos que, por exemplo, o cara trazia uma banda de fora conhecida, ele cobrava R$2.000, por exemplo, R$2.000 era dado para essa banda, enquanto a gente que éramos os menores ali, né, entre aspas, tínhamos que sair de casa, tínhamos que pegar ônibus e às vezes chegar lá, tocar numa situação do tipo, o cara queria que você reduzisse o seu espaço pra tocar, sabe? Tipo, você ia lá com 10 musiquinhas pra tocar, o cara quer que você tocasse 5. E hoje em dia você tem um problema, a gente, como ficamos sabendo disso, são bastidores lá, que pra gente tocar num evento hoje organizado pela prefeitura, a prefeitura tem que examinar todo o material que nós temos. Nossa. E ela faz com esse exame que ela faz, ela vai, o que ela vai priorizar? Vamos ver se os caras não vão falar mal da prefeitura, se eles não vão colocar nenhuma posição contra isso. Então, mediante a isso, nós preferimos não tocar e quando tocar, com coisas que nós organizamos. Sim, é um ponto muito interessante, porque a prefeitura de São Bernardo do Campo é quase o DOPS, cara. Exatamente, cara. Porra! Exatamente. Mas é muito interessante, eu não sabia dessa realidade mesmo. E isso, cara, é uma coisa assim que, pra quem tá de fora, assim, é uma posição que nós defendemos. Porque quem tá de fora acha que tá tudo maravilhoso. É essa a impressão que passa entendeu? mesmo. Eu acho maravilhoso, por exemplo, você ter um espaço realmente aberto pro teatro, como lá tem. A questão cultural realmente é muito forte. Isso eu não vou negar pra você. Você tem lá um festival de cinema brasileiro. Sim. Porra, muito legal. Você sai de sua casa e você vai ver um filme de graça. Essa semana, as 2 semanas atrás, um exemplo, eu fui ver um filme chamado Brothers, que fala um pouco da história do Capão Redondo, se não me engano. E a gente teve até uma palestra com o diretor, onde a gente fizemos perguntas. Só que isso não foi tão divulgado. As pessoas não buscaram isso. Então, se tínhamos 7 pessoas lá, era muito. Nossa. Né? Temos o movimento do hip hop lá muito forte, cara. Muito forte. Você teve shows do GOG, teve shows do MV Bill, onde o MV Bill, inclusive, meteu o pau na própria prefeitura pela organização. Só que assim, é complicado porque não é só o hip hop, não é só o teatro que são os movimentos de contracultura, assim, no nosso ponto de vista. Você tem um hardcore, tem um punk. Só que a partir do momento que você é contra aquela corrente, que você é contra aquela posição da prefeitura de, pô, o cara vai examinar o seu material, o cara vai ver se você pode falar ou não aquilo, aí você ainda vai se sujeitar a tocar, a gente prefere não tocar. Não, sem dúvida. Né? Uma postura bem admirável. Aquela posição que o hardcore punk sempre trouxe, que é o de você ser contra, não só contra a cultura, você ser contra algo que te prende, né? Então, quando você tenta passar isso para as pessoas, ele acaba ficando meio o governo, peraí, se eles querem passar uma mensagem de liberdade, alguma coisa de pensamento, além daquilo que é determinado, os caras já começam a tesourar você. Então nisso, muitas vezes acaba acontecendo do quê? Não adianta você querer fazer um show pra você passar uma letra bonita ou algo assim, só por você ter público. É melhor você ter o seu próprio caráter, o seu próprio ideal, passar algo que você acredita. E, se o governo não vai te apoiar, tudo bem. Sim, a gente carrega os amplificadores nas costas, como sempre fizemos, e vamos atrás, cara. Isso, não só com o Taiko, acho que muitas bandas do underground, desde sempre, cara, sempre fizeram. Olha, cara, assim, uma questão, uma posição que nós sempre achamos maravilhosa, assim, não só no ABC, como em outras regiões que nós tocamos, mas
por exemplo, nós fizemos shows no ABC que eram abertos, em bares. Nós nunca cobramos. Nós íamos lá, colocávamos a nossa aparelhagem, chamávamos as bandas que nós achávamos que condiziam com aquilo, né, com o que o evento queria mostrar. E qual que era a ideia? Era colocar aquele evento dentro de uma comunidade onde algumas pessoas nunca tivessem ouvido sobre o movimento de contracultura, tivessem ouvido falar sobre as ideias libertárias ou anarquistas, e daí por diante. Eu lembro até hoje, cara, com muito carinho disso, que nós fizemos um evento num bar. Esse evento entrou muita gente, e no microfone a gente foi tocar e a gente comentou, olha, nós precisamos de uma ajuda, nós estamos pedindo R$1 para ajudar aqui, porque nós tivemos que pagar a aparelhagem. Cara, eu te juro, de 10 pessoas, 11 davam R$5. Nossa. Por livre e espontânea vontade. Então assim, eu acho que o hardcore, pro taiko, o punk, sempre teve inserido nisso. Porque nós vemos aquela escola que nós escutávamos bandas como Hot, que nós estamos ouvindo agora, o próprio Cólera, né? O Ulster, que foi uma das maiores influências da gente, são amigos nossos até hoje aí, o Brigada do Ódio. E essa galera eram pessoas que não era a música que estava à frente da banda. A banda, cara, pra gente, o taiko sempre foi secundário. Acho que o principal são as pessoas. São as ideias que a gente trocou, as coisas que nós conquistamos. E às vezes a gente vem falando ultimamente sobre uma volta do taiko. Não é uma volta, porque a gente nunca acabou. O taiko sempre esteve junto. Só que nós tivemos hoje nossas responsabilidades, nós crescemos, né, cara? Eu comecei o taiko junto com os meninos, eu tinha 16, 17 anos. Hoje eu vou fazer 27 anos, entendeu? Mentira. Então, 27 anos. Um corpinho de 18, corpinho de Ferraz? 18. Um cara de 40. E assim, muitas vezes em outras entrevistas me perguntam, poxa, mas o que você vê hoje de diferente na cena? Eu procuro dizer, cara, eu não vejo nada de diferente porque eu nunca vivi cena. Eu sempre vivi as pessoas que estavam ali. Então isso foi mais gratificante. Foi isso que levou o taiko aí para outros lugares, conhecer o movimento de Campinas, conhecer o movimento da Zona Norte, como foram os eventos que nós participamos, ter viajado para Ribeirão Preto para tocar com amigos, pessoas que nós nem conhecíamos, como você, como o Ferraz, que conhecemos naquela oportunidade. E isso só se manteve porque o verdadeiro hardcore punk, aquilo que a gente acreditava, estava inserido, né, no que nós estávamos fazendo. Então nunca foi nada muito fácil pra gente, principalmente no ABC. Nós gravamos nosso CD com 6 meses de banda, decidimos fazer uma fita cassete, de repente em conversa, não, vamos fazer um CDR, não, porra, vamos lançar um split com Simbiose de Portugal. Era esse o ponto que eu ia tocar, né, também. Eu acho que eu e o Ferraz no Mussum, eu no Infernal Noise, a gente acompanhou esse lançamento do Simbiose, do taiko, porque, Simbiose é uma banda muito respeitada de Portugal e isso deu uma visibilidade, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse split. Como é que foi essas relações? Como é que se conjugou isso? Cara, isso foi pra gente foi vencer a fronteira, né? Porra, eu tinha 17 anos e de repente eu tava me vendo numa situação que eu ia ter contato com pessoas de fora. A banda que eu toco, ela ia chegar no ouvido de outras pessoas na língua que eu falo. Isso era incrível. isso, entendeu? Então, assim, o próprio Simbiose foi muito natural. Porra, a gente trocamos e-mails, conversamos, é isso. Só que na época, nós procuramos selos pra estar patrocinando. E ninguém se propôs, ninguém se colocou à disposição. O que nós fizemos? Nós fazemos. A gente vai lá, a gente mete a cara. Teve gente que trabalhou que nem louco pra bancar essa prensagem. Eu tive que trabalhar 1 mês por um cara, de graça praticamente, só pra pegar o dinheiro da prensagem, que era 400 pau na época. Trabalhei de graça, andando a pé, marmitex nas costas, pra conseguir o dinheiro dessa prensagem. E eu digo pra você, faria de novo, cara. Porque com o Simbiose, isso proporcionou o quê? Nosso contato com outras pessoas lá fora. E não é só questão de contato pra que a gente possa tocar lá fora. Mas eu conheci a realidade de muita gente lá. Até hoje, converso com pessoas de Portugal e eles me falam como a coisa gira lá. Assim como na Holanda, assim como na Alemanha. Na época eu lembro que nós lançamos 1000 CDs, foram prensados. E foram 150 para Portugal e em menos de 1 mês esses 150 acabaram. Mandamos mais 100. Para Inglaterra foram mais 150. Na mesma, rodou de uma forma absurda, assim. Esses dias a gente tava mexendo na internet e a gente achou um site tcheco. Tava com taiko lá para baixar. Eu falei, esse daí tava lá. Tipo, legal pra caralho isso. E eu acho que assim, é isso. O propósito é esse. Hoje, o taiko tentando não, mas assim, hoje voltando um pouco mais ativa, isso se mantém de uma forma mais adulta. Porque a gente não vai, cara, tipo, porque nós voltamos agora, porque a gente tem um contato aqui e outro ali, que a gente vai tocar num festival que a gente não concorde. Claro. No começo era assim, isso se mantém. Isso é muito importante. Isso se mantém, porque assim, é uma coisa que nós sempre falamos. Tem que ter respeito com a banda? Tem. Mas com as pessoas também que estão lá. Eu acho que assim, é irreal
você ir hoje num show, cara, eu, na minha opinião, de uma banda nacional, e pagar 60 conto pra ver um show. 60 conto hoje, eu sei de gente que precisa de 60 conto pra viver um mês, cara. Então Verdade. é complicado essa realidade. Sem dúvida. E Ferraz, como é que se dá essa sua inserção dentro do Taiko agora? Então, hoje eu vim pra assinar o contrato, né? O pré-contrato. Puxa a caneta aí. Tá contratado por 2 meses? Eu tenho Quanto de experiência tempo? 90 dias, 90 né, Jones? dias? Não, 90 dias CLT? ainda. Não, 90 CLT, dias. lógico. Não, Tem que tomar cuidado, quando porque nós... o Taiko sempre teve advogado, viu, cara? Eu sei, isso que é o pior. Eu vou procurar os meus advogados também. Mas o conhecimento com o Taiko foi, principalmente a amizade, foi num show em Ribeirão Preto, que o Fernando também participou pela Infernal Noise. 5 horas e Mentira, meia numa né? van. Infernal Gay Noise. Naquele Infernal dia Gay Noise. a gente mudou o nome da banda, né? Mas naquele dia a gente acabou conhecendo o Taiko pessoalmente, né? Porque já tinha rodado o split na mão, tudo. A gente já conhecia por som. E as ideias meio que sempre bateram, assim, principalmente comigo, com o Jones, também com os outros caras, todo, com o Daniel, o Teta, o mexicano. E até numa época, quando o Mussum tava no final, o Jones chegou a tocar guitarra com a gente, um show. Foi bem legal. E acho que a ideia de entrar no Taiko foi meio assim, espontânea até. Foi rolando, né? Foi rolando, um dia, a gente vai tocar num show, Ferraz, decora as letras do split, tá bom. Daí a gente já tá tocando, mas eu acho que é o que ele fala, o Taiko teve sempre alguns ideais que eu sempre mantive, você também, a gente sempre manteve, e esses ideais acho que a gente sempre meio que teve uma igualdade nesses ideais, que foi sempre preservar um dos nossos caráteres e também aquela mensagem que a gente passar para as pessoas não ser simplesmente um barulho, um grito, ou senão, tipo, compre meu CD e já era. Sim. Você ter uma mensagem positiva, você ter algo que aquela pessoa vá buscar informação. Não adianta você chegar, botar numa camiseta de uma de anarquia, falar eu sou punk e tudo. Isso não vai funcionar, isso não adianta. Isso não funciona pra ninguém, nunca funcionou e não é de hoje que vai funcionar. Claro. Então se você mantém seus ideais, você mantém suas ideias, e aquilo não só vai te proporcionar algo melhor, mas proporcionar para algumas pessoas que, mesmo que sejam poucas, que vão ouvir aquilo, cara, já é algo muito gratificante. Posso falar do pouco que eu já fiz, sempre tive a gratificação de ter, não pelo evento, não pelo show, não por banda, mas eu ver aquela pessoa, tipo, aquela pessoa buscou algo, aquela pessoa está buscando algo, ele está buscando a informação, ele está buscando algo para melhorar as suas ideias sobre tal assunto, tal fato, que muito no punk hardcore é sobre liberdade, contra políticas de governo, algumas coisas assim, mas não precisa somente ser isso. Claro. Tanto que usar o exemplo do Cólera, né, que felizmente aí do falecimento do Edson, mas o Cólera ele falava muito sobre a paz, que eu acho que quando a gente busca algo melhor pra gente, a gente busca a paz, então são ideias que podem formar um ser humano de uma forma melhor para viver nesse mundo caótico que a gente vive. E o Taiko sempre teve isso, eu sempre tive isso no Mussum, a gente sempre teve isso um pouco na Zona Norte, né? Que sempre foi uma cena meio pequena, mas a gente sempre batalhou. Trabalhou duro. Trabalhou muito duro nisso, então meio que acabou encaixando tudo e agora estamos nesse contrato de 90 dias por enquanto. Mas o legal é isso conjugado em um barulho, né? Porque muita gente escuta, por exemplo, você escuta o Hot e você já, nossa, que isso? Mas você pega lá pra ler as letras do Hot e você fala, opa. Cara, eu tô pra te dizer que o Taiko, a postura que o Taiko tem hoje é graças a essas bandas, cara. É o Hot, é o Alster, é o Abuso Sonoro. São bandas que, pô, a gente escutava, Execradores. Cara, quando o Taiko tocou, até vai falar tietagem, né? Mas quando o Taiko tocou num evento, cara, que a gente viu que o Hot ia tocar no mesmo evento, que a gente tava com os caras conversando e trocando ideias, isso pra gente foi muito gratificante. A mesma coisa com os Execradores, cara, em Sorocaba. Então, assim, porra, Execradores, entendeu? Os caras são lá de 90, 80, os caras já tava quebrando pau, velho. Então aqui ainda, por que eu vou desistir, entendeu? Com certeza. É essa a ideia. Não, sem dúvida. Mas que tipo de avaliação vocês fazem, né, Jones e Ferraz, a respeito daquela época que a gente fazia som junto, época do Mussum, do Infernal Noise, do Taiko, que a gente tocava no Germinal, que não existe mais, tocava em outros lugares, pra agora, vocês acham que teve alguma mudança? Pra pior. Eu acho. O que você pensa a respeito, Ferraz? Eu acho que assim, na época, lógico, a gente sempre teve aquele movimento de pessoas dentro
vamos se dizer, da cena, né? Com aspas, pra deixar bem claro, que tinha aquele, eu vou fazer pra eu lançar o meu CD, pra todo mundo conhecer, pra eu tocar num pico legal, pra eu pegar as menininhas e assim por diante. E sempre teve o pessoal que teve aquele, vamos carregar as coisas nas costas, vamos fazer num boteco sujo e feio, mas nós vamos fazer por nós. Vamos fazer por nossos pensamentos, nossos ideais. E ultimamente tá sendo muito assim, até usar a letra do Muqueca, mesmo sendo uma banda assim que tem uma galera que não gosta tanto, mas é aquela, visual é tudo, atitude não é nada. Tá muito mais visual do que atitude em si. A gente tem, lógico, temos bandas aí que até hoje mantém, você vê, tenta manter o ideal, mas você vê muita gente criando banda só pra tocar com uma banda que vem de fora, vai lá, faz meia dúzia de show, banda que só tocou 1, 2 vezes, volta agora pra querer tocar meia dúzia de shows. Cara, acontece isso toda hora, a gente vê isso toda hora. Você pega um flyer de show aqui em São Paulo, você vê, pô, mas peraí, essa banda só tocou 2 vezes na vida, que agora os caras viraram, tipo, mainstream, assim, sabe? E é meio sem noção umas coisas assim, e o povo acaba pagando aquilo. Então, o pessoal que vai caro, também incentiva. Esse que é o problema. E assim, se você traçar um paralelo do que é esse dito movimento, né? Cara, inicialmente o hardcore punk é contra a cultura, cara. Ele é contra a cultura. A gente vem de uma realmente contra essa corrente de modismo. Hoje, querendo ou não, cara, o hardcore, ele se tornou uma coisa tão normal, tão assim, não normal, como eu posso dizer, tão comercial, cara, uma coisa de que você assiste a televisão, o cara tá com a camiseta hardcore. Cara, pra mim, é importante quando eu falo, porra, eu gosto de hardcore punk, quando eu falo isso, é tipo, cara, são bandas que tem na sua essência não só a música, mas é aquilo que você falou, pô, você não entende o que o cara tá falando, mas quando você pega e lê o texto que o cara escreveu, se não fossem esses textos, cara, eu não estaria buscando hoje minha graduação. Eu também. Você entendeu? E se não fossem esses textos, cara, eu não estaria hoje, tipo, ter adotado certas posições na minha vida. Eu mudei minha vida por isso. Isso fez crescer na vida. Infelizmente, cara, pra quem vem agora, que vem nessa corrente de modismo, isso não vai ser, eles não vão passar por essa parte de porra, aquilo acrescentou na minha vida. Tipo assim, o hardcore vai passar e vai começar outra coisa, o cara vai se inserir naquilo, e acabou. Foi uma fase da vida. Né? Agora assim, é diferente, por exemplo, eu tive uma coisa rápida, mas tive a oportunidade de poder ir em Curitiba e conhecer a ocupação lá, né, 13 de maio, e porra, cara, você chegar lá e os caras trabalham, cara, os caras, sabe, eles defendem aquilo de uma forma tão real, tão verdadeira, cara, que aquilo só te motiva. E são caras que passaram por aquela época da gente, que levaram ampli nas costas, como vocês levaram aqui no ABC. A gente cansou de levar, cara, amplificador nas costas. Cansamos de tomar calote em evento que a gente ia tocar fora. Mas isso não fez a gente desistir, você entendeu? Hoje tá muito fácil. O que você faz hoje? Você tem internet, cara. Nossa, pode ser estranho falar isso, mas você lembra bem disso? Há 10 anos atrás, internet pra gente era luxo. Era a carta. Era luxo. O Taiko, quando foi gravar, foi lançar o primeiro material, ia ser fita cassete, porque pra gente era demo. Eu tenho até hoje as minhas demos, eu guardo tudo, cara. Meus vinis, eu guardo tudo. Então assim, essa molecada que vem hoje, não vai ter isso. Isso que é triste. Isso que é triste. Se perdeu. Facilitou muito. Claro que coisas. Hoje você tem outras pessoas que saem desse eixo. Poderia citar pra você bandas e bandas aqui que eu acho que, porra, inteligente os caras. Só que assim, são pessoas que não estão ligadas à sua música. Porra, você tem hoje a ocupação que tá rolando aí no mundo inteiro. Você tem na Anhangabaú que tá acontecendo lá. O pessoal tá precisando de um monte de coisa. Inclusive amanhã a gente vai estar indo lá, eu e minha namorada estaremos lá pra levar algumas coisas que a gente pode levar. E você não vê, assim, essa molecada, entre aspas, famosa do rolê lá. Você não vê, cara. Então e aí? Eu sinto um desprendimento com qualquer convicção política em si, apolítico, vamos dizer assim, essas bandas de hoje. Eu acho que não se apega a nada, não tem uma posição firme, cara, a respeito de nada. Eles têm uma posição, a posição de eu quero ter fama. Eu não sei como você no hardcore, se você for pegar a essência do hardcore na época de 80, pode pegar até americano, não precisa nem ser brasileiro. A essência sempre foi o faça você mesmo, vamos tocar o foda-se, tipo, usando bem essa, assim, mas agora você vê em São Paulo principalmente, que é onde a gente convive mais, não é assim. Agora você pode pegar
Vai pro interior de São Paulo pra você ver, as coisas mudam. E- Vai pra outro estado. Eu acho que como o pessoal daqui da capital tem muito comodismo e também muita facilidade, que é o que o Janis falou pelo caso da internet, quando você começa a ter muita facilidade, se acomoda. É verdade, Ferreira, isso é um ponto. Agora, que nem, dá um exemplo, eu fui, uns anos atrás eu fui pra Pernambuco e eu fui ver lá como é que, fiquei pouco tempo, mas eu fui conhecendo, até o Gustavo, que é da União e Resistência Records, eu conheci pessoalmente, grande pessoa, falar nisso. E, e lá os caras, tipo, faziam show, a molecada preferia gastar dinheiro com vinho do que entrar no show, mas os moleques estavam lá, carregando nas costas, indo em ocupação, indo em evento de estudantil. E lá não tem também esse separatismo que a gente tem em todo São Paulo. Tem, lógico. Mas não é aquela coisa absurda que nós vivemos aqui. E lá o pessoal batalha, luta, corre atrás. E você vê aqui o comodismo absurdo. Então, infelizmente você acaba olhando assim e fala: nossa, isso seria uma cena de uma cidade que deu tantas bandas, não só pro Brasil, pro mundo inteiro. Você até fica meio triste, assim, meio receoso de falar: putz, espera aí, mas por que eu vou participar de uma coisa dessa? Não é o que eu quero, não é o que eu busco. É, cara, é assim, uma coisa até que de repente, não sei se fecha o assunto isso, mas essa posição não quer dizer que a gente esteja triste com essa história. Igual eu te falei, a gente nunca viveu cena. No Taiko a gente nunca viveu cena. Sempre vivemos as situações e os momentos com as pessoas que estavam ali. Isso sempre foi o mais importante. Então assim, o hardcore, o punk não é uma coisa que por essa galera que tá aí em outro eixo, tá em outro mundo, na minha opinião, que é um mundo aí utópico, onde tudo é bonito, Mundo onde da tudo lua. é legal, não tá acontecendo nada. Isso não quer dizer que pra quem esteja procurando sobre, tenha que ficar triste, tipo assim, não, nem vou atrás, cara, porque não vale a pena, olha o que tá se tornando, não, cara, é pelo contrário. É a hora, né? É a hora. E outra, entenda que você não tem só o movimento do hardcore do punk, entenda que você tem um rap hoje, cara, super forte, você tem um samba de raiz, cara, que tem, se você for pesquisar letras, pelo amor de Deus, cara, você fica besta, sabe? E assim, já lutavam. Então entenda que você não pode ser uma concha, sabe? É aquela coisa de ostracismo. Sim. A partir do momento que você tem essa coisa de ostracismo, você se fecha no seu mundo e acabou. E dentro na minha opinião, do punk, do hardcore, cara, o ostracismo é muito negativo. Ah, com certeza, Entendeu? você se não reinventa, né? Você não aprende. Você não aprende, sem Não dúvida. aprende. Você gira no seu mundinho, assim, No seu computador, né? no seu umbigo. Ponto. E deixa eu te perguntar, gente, já estão ensaiando, preparando música, como é que tá esse samba aí, hein? Essa Então, é a parte cara, difícil. Então, nós fizemos aí o primeiro ensaio com o Sr. Ferraz aí, né? Faz tempo já, Pra hein? ver aí o que acontecia, pra gente levar pra bebedeira, pra ver se ele tava preparado mesmo. A Ferraz Eu, é né? fraquinho, É, Ferraz ai, não Deus, aguenta, só. você Ainda sabe, né? falta a parte sexual ainda, porque O teste do sofá ainda não foi o sofá feito não foi ainda. feito ainda, então sabe como é que é. Cara, o Taiko é assim, a gente hoje não temos tempo de ensaiar todo final de semana como antigamente, né? Isso porque, porra, a gente estuda, a gente trabalha, hoje tem pais de família na banda, só que nós estamos mantendo uma regularidade, pelo menos ensaiar 2 vezes por mês. Isso não quer dizer que a gente deixe de se ver, né? Sim. Que a gente sempre diz que a banda não se constrói a partir de ensaios, mas sim do forma convívio, alguma. né? Então assim, qual que é hoje o nosso cronograma, né? Eu tô agora trabalhando aí com o pessoal de Curitiba pra gente estar tocando lá na Ocupação em janeiro. Tá praticamente tudo fechado, esse vai ser o primeiro evento que a gente vai estar participando. A gente quero ver agora se a gente consegue ir pra Campinas já no outro mês, porque a gente não vai conseguir fazer, por exemplo, num mês 3, 4 shows. Porque além de eu achar que isso não é positivo, né? Porque você imagina todo final de semana tocando, se torna repetitivo. Isso cansa você, isso te consome. A gente passou por Em isso. uma né? banda como o Taiko, que já tem tanto tempo de estrada, isso fica Entendeu? bem nítido, né? Poxa, bastante. E assim, o que nós queremos hoje? É uma coisa que nós sempre buscamos na época, mas hoje vai ser com maior ênfase, que é o quê? Tocar em eventos, em lugares onde o respeito exista entre da pessoa que está organizando com a banda e das pessoas que estão indo assistir. E o evento, nós estamos buscando coisas do tipo que proporcionem, tipo, que a gente possa colocar nossa ideia. A gente possa dizer o que a gente pensa com respeito, sendo respeitado e também respeitar as outras opiniões aí. Isso não acontece em todo evento. Eu tenho N motivos aí pra te dizer por que o Taiko, por exemplo, não toca em grandes eventos que já foi convidado. Né? Motivos esses que vão sempre cair na mesma, falta de respeito com as pessoas que estão indo ou com a banda.
né? E outra coisa que a gente vai buscar muito, que a gente já vinha trazendo e vai ser com maior ênfase, que tudo que nós fizermos hoje vai ser de cunho realmente independente. Nós não vamos buscar selos, nós não vamos buscar gravadoras. Eu vi aí que aconteceu recentemente aí com o Chuva Negra. Eu tava até acompanhando o blog, vi a entrevista deles, né? E depois acompanhei um texto dizendo sobre um cara que fugiu com a grana deles. Pô, eu fico muito triste com isso. Mas talvez diria pros caras que isso talvez seja usa isso como uma coisa pra fortalecer a ideia de que vocês não precisam de ninguém. Um aprendizado. Processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem, cara. Vocês, no próximo CD que tiverem, porra, corre atrás, cara. Corre atrás de fazer, se fazerem vocês mesmos, vai demorar? Vai. Mas, cara, é seguro. É mais real, é mais verdadeiro. Não tô dizendo pra você que os selos são coisas descartáveis, não são. Mas procure conhecer realmente quem tá no selo. Procure conhecer quem tá trabalhando com você. Porque você depositar R$1.500, seja lá quanto for na conta de um cara que você nem conhece direito, é difícil, né, cara? É complicado. A não ser que você tenha um puta advogado por trás e redija um contrato com ele. Inclusive, se estiver precisando, eu tô aqui. Olha, já tá fazendo um marketing, Ferraz. O que você acha? Né? Esse negócio dos selos é bem aquela, a gente fala de um jeito, parece que é denegrir, não é denegrir no caso. A gente tem selos aí pequenos que a gente vê que os caras dão sangue assim, e você vê que aquilo é verdadeiro, e você vê selos grandes que o cara poderia fazer alguma coisa boa e não faz. Usar o exemplo de novo da União e Resistência, sim. O Fernando Noisa lançou com eles, não foi? Nós não, lançamos pelo Dor de Barriga pelo Dor de Barriga, de né? Alagoas, cara. Olha, só se Alagoas. firmou com um selo de Alagoas durante a carreira. Quando eu ainda também, tocava, quando ainda existia o Mussum, a gente fez um split em fita cassete com Cobra Kai, que não existe mais até, e a gente lançou pela União e Resistência. Só que demorou muito, assim, não demorou muito pela nossa preguiça de gravar, que a gente acabou nunca gravando. Mas também, assim, eu acabei não conhecendo um selo, eu acabei conhecendo uma pessoa, acabei conhecendo um amigo, que até hoje apoia tudo, e eu sei que se precisasse qualquer hora de chegar e falar, Gustavo, vamos gravar alguma coisa? Eu sei que ele poderia estar na pendura, cara, ele ia fazer a correria, e eu vejo que o caso dele é um exemplo de muitos selos pequenos que tem por aí, que o cara dá o sangue, o cara vende as coisas da casa dele pra ele fazer uma coisa, porque aquilo é gratificante. Não só pra ele, é gratificante ele passar aquilo ali, eu tenho um CD de uma banda aqui legal pra caramba que eu conheço, a mensagem dos caras é ótima, o som dos caras é muito foda. Meu, ouve aqui, o cara acredita naquilo que ele passa. Então, cara, quando você vê pessoas que trabalham desse jeito, não é só gratificante pra pessoa, é gratificante pra você que faz o trabalho. E muito legal, assim, uma coisa muito legal de você poder fazer seu trabalho, às vezes, ou trabalhar com um cara que você tenha muito, que você entenda, não, o cara vai representar, assim como é o Gustavo, que você comentou agora. Por exemplo, o Taiko, nós prensamos 1.000 CDs. De 1.000 CDs, se a gente vendeu 5, foi muito. Porque, cara, era assim, a gente não é rico, cara, a gente é de periferia, São Bernardo do Campo. Só que nós tínhamos o prazer de chegar no show e o moleque falar assim, porra, cara, eu queria um CD de vocês, cara, mas eu não tenho dinheiro. Quanto você tem aí, moleque? Aí tem R$1. Eu falei, guarda seu R$1, leva o CD. Sabe? E de olhar, e o cara, tipo, tem pessoas que eu encontro hoje que estão inseridas aí no rolê de hardcore e tudo mais, que falam, olha, cara, uma das primeiras bandas que eu escutei foi o Taiko, com esse CD. Aí, tipo, você fala, poxa, cara, realmente você fez algo. A responsabilidade que né? fica em cima também, né? E assim, você poder, tipo, sentir isso é muito bom, cara. É muito bom isso, sabe? É único. Eu falo de coração, porque assim como o Ferraz citou, eu tive a oportunidade de tocar em outras bandas, até que eu sou macaco gordo, quebro galho de meio mundo quando eu posso. Então, assim como eu toquei no Mussum, tive a oportunidade de tocar no Meia Lua e Soco, que é uma banda de Campinas, que não tem, o sonoridade é totalmente diferente do Taiko, só que são meus amigos. Quando é uma história pessoal até, meu primeiro semestre da faculdade eu tive que fazer em Campinas, por um erro aí da instituição que eu estudei na época. E eu não tinha onde ficar, cara. E a única pessoa que falou, olha, você vai ficar na minha casa. Eu fiquei 4 meses na casa desse cara. Foi o Silvio, do Meia Lua e Soco. O cara uma amizade que eu conquistei a partir do hardcore. Você entendeu? E são meus amigos até hoje. Trabalhamos juntos com várias ideias. Toquei no Meia Lua 3, 4 shows com os caras, que foram coisas maravilhosas. Aprendi muito, cara. Os caras continuam tocando. O mesmo acontece em Alagoas lá, cara. Gente, tem que entender que o hardcore, o punk, não é só São Paulo. Não é. É o Brasil tá na Alagoas, tá em todo lugar. É o mundo, cara. É isso. E é um movimento muito bonito, cara. Muito bonito. A partir do momento que você encare ele como uma forma de ação direta mesmo,
como uma forma que você vai mudar alguma coisa, porque os caras falam, você quer mudar o mundo. Não, velho, eu não quero mudar o mundo todo, eu quero ser uma parte na mudança. Você entendeu? Então uma parte com outra parte, cara, vai virar uma grande coisa. É nisso que eu acredito, a gente acredita no Taika. É uma engrenagem, né? E se a gente continuar rodando isso, já quase mais de 10 anos aí, né? Eu acho que assim, você hoje falar, por exemplo, eu tenho um puto orgulho de falar que a gente foi tocar em Ribeirão Preto, com o Tom Koala, que é um grande amigo aí também. Sistema podre, né? Que Da agora, Rádio Cebola, né? Agora tá com o Start Today, tá inclusive. com a bandinha moderna. Aí ele tá com bandinha moderna. O lá. Start Today. Você não viu? Today. Ah, já. O Start Today. Bonito pra caramba. Bonita, coisa Então, bela. e, por exemplo, a gente foi tocar, puta de uma van apertada. Né? Foi Mussum, Taiko, Taiko, Infernal Noise e Nerds Ataque, Ataque. cara. Fora as meninas, as namoradas. Tietes. O Daniel aquele dia descobriu que ia ser pai, cara. Que a esposa dele começou a passar mal aquele dia. É mesmo, eu não sabia disso. Foi por isso cara. que teve o atraso. Por isso que teve o atraso. E depois, agora é a grande revelação. A grande revelação do atraso do Taiko. A ex-esposa dele, na ocasião, ela começou a passar muito mal na viagem, ela ficava vomitando o tempo todo, ela ficou muito puta com o Ferraz, que ele não parava de falar lá atrás. Não, o Ferraz não parava, aquela época. Só eu não parava, aquele fundo. Infernal Noise e Mussum não prestava. E assim, aí descobrimos, cara, olha só isso, descobrimos que ela tava grávida quando a gente voltou. Eles foram pro médico, você tá grávida. Entendeu? Eu nunca vou esquecer daquela cena de eu assistindo o DVD do Napalm Death. Pra mim aquilo era lindo, cara. Não, eu não esqueço da cena aí do sabe Queen. o que eu achava legal? Verdade. Eu vou contar uma coisa aqui que eu espero que o Teto e o Josué, que são o baixista e o batera do Taiko, não me batam. Os caras, quando a gente parou no posto de gasolina, sumiram. E sumiram com o cara do Infernal Noise. Eu não fui, hein? Não foi. Era o... Acho que era o guitarrista, baixista. O Danilo. Eles não, sumiram. não foi o Danilo que foi o... O Sanches, o Apollo. Não, quem tava na guitarra? O Cristóvão. Esse de óculos, né? É, o Foi Cris. Eles, os três sumiram. E eu não sabia. Você quando voltou, tava rolando um DVD do Napalm Death e o Josué na minha frente, tipo, pirando, cara. Fazendo as bateras, aeroguita, o Josué, o Teta do lado. O que esses caras têm? A gente desceu e o menino do Infernal Noise também tava bem louco. Cristóvão. O que esses caras sumiram? O que vocês têm, velho? Porra, mano. A gente chegou ali, o mano do Infernal Noise tava atorando um ali embaixo do morro. A gente colou do lado. Entendi, cara. Entendi, Pô, pensei que era... Pô. E a gente, então assim, cara. Mas olha que legal isso, cara. Os caras nem se conheciam, velho, tá ligado? Os caras passaram sapinho pro outro e nem se conheciam, entendeu? Então assim, cara, é isso. Pô, a gente foi numa van apertada, eu nunca vou esquecer da moça mandando a gente subir a subida. Lembra? Verdade, Eu pedi informação. subida. Como eu nunca vou esquecer da dona da van me comendo um rabo, tá ligado? Porque eles chegaram atrasados. Então assim, são coisas, cara, que tipo, eu sei que muita gente vive isso ainda. Putz, cara, eu poderia ficar aqui contando um monte de história, acho que você também, o Ferraz também. A gente viveu isso, cara, a gente tem que agradecer muito por isso. E eu vou te falar uma coisa. De todos os shows do Infernal Noise, eu guardo tudo, cartaz, tudo. Sim, eu também. Mas o de Ribeirão Preto eu mandei enquadrar o cartaz e tá no meu quarto lá, que aquele show pra mim foi inesquecível. Eu tenho aquilo em Eu DVD nunca vou até esquecer. hoje. E você, ó, foi gravado um DVD e o Ferraz tá, não Ferraz. disponibilizou. Eu não disponibilizei. Por quê? Sabe quantas pessoas ajudaram com dinheiro naquilo? Não, você quer fazer isso agora, a gente faz. Agora não adianta. Não, O Tom não vai agora querer adianta mais. sim. Adianta sim. Em essa falar história. nisso, esses DVDs não estão comigo, né? Não, estão com você. Ah, não, verdade, estão comigo. O Jones me Ele devolveu. olhou pra mim assim. Eu vou disponibilizar em breve. Tá muito mal gravado, gente. E assim, É cara, Mas esse é o barato. O Hardcore Punk tá nisso, cara. Tá no mal, Tá no mal gravado, mal feito. feito. Não, porque era bem feito, cara. Você na época ter que sair com o amp nas costas pra ir no Chamegos Bar, organizar evento aqui. A gente tem que pegar ônibus lá em São Bernardo com van, tipo, colocar aparelhagem, ou ir lá pro minhocão de metrô com amp de baixo, é porque era muito bem feito, cara. Hoje que as coisas são mal feitas, Não, é sabe? verdade. Minha opinião. Mas a gente não esquece do atraso de vocês. Não. E assim também, até lembrando disso, que eu nunca vou esquecer da cena da gente quando acabou o show, ninguém foi embora, né? Naquele dia, todo mundo ficou comendo um ranguinho vegano. Eu não comi, eu passei O mal. Ferraz passou mal, ele vomitou. Eu passei mal aquele com dia. água. Eu não sei. vomitei Mas nada. é uma foi água, menininha, foi sou uma água. moça. Foi água. Que ele Não, passou foi mal, aquele relaxa. chá que vocês me deram lá. Chá de... Na van. Essas coisas Chá que o de Infernal fita. Noise dá, eu não sei de nada não. Ele Foi que o Infernal tá Noise que revelando aí passou as pra mim, coisas. aí, Não o sei chá de nada fita não. aí. Foi não, nós levava todo mundo pro mau caminho, mano. Levava sempre. Por isso que faz falta. Ô molecada, só tenho, puta que pariu, pra agradecer pra caralho a presença de vocês aqui. Pra mim é um prazer, assim, demais conversar, retomar toda aquela conjuntura daquela época.
E eu quero muito participar novamente com vocês de rolê, eu quero estar junto no show do Taiko. Me chamem, o que vocês precisarem de divulgação, o Frequência da Mata tá aqui, as portas vão estar sempre abertas para vocês. Eu queria que cada um falasse alguma coisa, deixasse Pode começar, alguma Jones. mensagem. Começa. Pode começar, eu deixo. Não, cara, Mais mais velho, você tem que respeitar a hierarquia da banda aí, mano, relaxa. Ah, tá. Não, só pra fechar aí, cara, primeiramente te agradecer, né, cara, porque costumo dizer, até uma vez comentei com o Tom de Ribeirão Preto e vou reforçar aqui, que isso é a prova mais verdadeira de que o hardcore punk, ele é vivo mesmo. Ele é vivo. É essa amizade que a gente tem, a gente ficou quanto tempo sem se ver, hoje a gente se encontrou aqui, tipo, poder se abraçar com muita sinceridade, foi o hardcore e o punk que trouxe isso, cara. Foi ele. Né? Então, assim, agradecer a todo mundo aí que sempre apoiou a gente nunca foi uma banda muito expressiva, na nossa opinião, em muitas coisas aí, né? Nunca fomos uma banda muito assídua aí, tocar essas coisas, mas acreditamos que fizemos parte de algo bom, né? E assim como Frequência da Mata, nós esperamos que as coisas aqui durem mesmo por um longo tempo. O Taiko também se propõe a ajudá-los de qualquer forma, seja ajudar com R$5 para comprar alguma coisa, seja para trazer uma água, né? Nos colocamos à disposição para ajudar toda e qualquer pessoa que precise de, sei lá, cara, seja para conversar, bater um papo, a gente tá aberto assim para todo tipo de coisa, né? E isso porque, assim, queria só deixar mais claro ainda que acreditem, cara, acreditem no que vocês façam, né? Eu acho que algumas pessoas vão ouvir isso, eu gostaria que entendessem isso, que tudo que você faz parece que não é importante naquele momento, parece que é pequeno, cara, mas você vai ter ali, lá na frente, vai vir uma coisa que vai te mostrar, porra, o que você fez foi grande. Foi grande. O nosso momento agora, relembrando, foi isso. É isso. Olha o que você está fazendo aqui hoje. Você hoje tem a sua formação porque aquilo que era pequeno que nós fazíamos na época nos trouxe isso. Graças. Hoje eu tenho essa oportunidade de ser feliz. Hoje eu moro com a minha namorada. Nós estamos assim, tipo, construindo uma vida juntos. E a gente costuma conversar muito que isso está se colocando na nossa vida pelos ideais que nós tivemos, que nós temos, né, trouxemos, né, e assim, até uma coisa particular. Nós hoje, na minha casa, somos veganos, né, estamos ativamente lutando aí com relação à luta dos direitos dos animais, gostaria de exaltar até algumas coisas, existe muita coisa acontecendo aí com relação a esse assunto, gostaria que as pessoas se informassem sobre, a internet está aí para isso, não só para ver vídeo de mulher pelada, né, mas gostaria também de fortalecer um pouco a questão das ocupações que estão acontecendo. Sim. O pessoal lá do Kizzer está precisando de uma ajuda, sim. Tem um site lá na internet, que eu não vou lembrar agora qual que é, mas que tem uma lista de necessidades. Amanhã a gente vai estar indo para lá, a gente vai estar levando alguma coisa, mas acho que assim, quem pudesse se mobilizar para estar ajudando lá. O pessoal da Fábrica Ocupada lá em Sumaré também, que não sei se você está sabendo, Sim. mas um movimento muito bonito que está acontecendo lá, como já aconteceu aqui algumas vezes. E, gente, se mobilizem. Quando organizarem shows, não pensem só em bandas, cara. Leve palestra, levem zines, cara. Eu tenho muita saudade de zines. Vamos levar os inscritos, vamos escrever e vamos divulgar toda essa coisa aqui que está acontecendo agora, que é muito boa, cara. É muito boa essa sensação, cara. É muito boa. Ferraz? O Janis tem um grave problema que ele parece palestrante. No Taiko era 3 horas de palestra, 20 minutos de música. Ainda é, né? Continua sendo. Isso quando não chora, né? Quando ele não chorou. Na última ele tava rouco e chorando. Ninguém entendia nada que ele falava, mas tudo bem. E queria agradecer mesmo. Fernando, mais uma vez, grande amigo que eu fiz dentro do hardcore. Show de 25 anos do Cólera. Lembranças. Não tenho o que dizer, o Fernando não só como amigo, mas como banda, sempre ajudou. O Fernão Noise sempre foi a banda co-irmã do Mussum. Sempre. A gente sempre lembrou, sempre um outro, assim, sempre foi uma... Bandas que deveriam voltar, inclusive, viu? E que deveriam mesmo. Isso daqui é bom que eu vou passar pros moleques pra eles ouvirem isso, né? É bom. Fica aí o manifesto aí. Eu juro pra te escutar isso depois, você balança, hein, cara. Né? Não, mas é bem legal isso que... não é só pelo hardcore e o punk, acho que traz muitas amizades, que nem o Jones eu tive, tem ainda até hoje o Taiko, estou no Taiko graças à amizade principalmente, e não só pelos ideais. E, agradecer isso aqui, o Frequência da Mata eu já conhecia desde o primeiro, graças ao nosso amigo Jean, né? Sim, que é um amigo em comum. Uma filhinha maravilhosa. Maravilhosa, mas ele ainda continua velho louco, como sempre. Também mandar um salve pro cara aí que... Foi ele que me colocou nisso daqui, mesmo foi que ele que me colocou nisso aqui também. Né?
Não foi ele que me colocou, mas tudo bem. Se quiser, Ele não colocou, coloca. ele não colocou Ele em não colocou você? em mim, Ele não colocou, se Não. quiser a Eu gente falo pra fala. ele, infelizmente. Não fica triste. Não fica se sentindo excluído. Felizmente. Mas agradecer mesmo a oportunidade aqui, o espaço, o pessoal da Mata aqui. Puta estúdio legal, já tinha ouvido muito falar, mas nunca tinha vindo, primeira vez. Meu, que precisar a gente sempre correu atrás, sempre teve, independente do que for. Usar as palavras do Jones, nem que seja um copo d'água, não só pelo Taiko, mas como pessoa. Acho que a gente sempre batalhou, sempre correu atrás e sempre vai correr atrás, sempre ajudando tudo, sempre passando o que for possível, que a gente puder, nem se puder dar um braço, uma perna, né, cara, a gente consegue fazer. Agradecer mais uma vez. E antes que não me matem, só pra falar que tem um blog aí, o Causador de Discórdia, quem quiser dar uma olhada, é um blog que eu criei faz um tempo atrás, mas tem um pessoal, tem um amigo meu lá, o Kainan, que é do Geração 666, que é um blog de downloads, tem um outro povo louco lá, e meu, a gente posta qualquer besteira, a gente já tentou fazer podcast, a gente não tem capacidade, daí a gente deixa pro pessoal do Da Mata aqui, que o negócio fica mais bonito. É que a gente tem o Daniel aqui, né? O Daniel é o cara que arrebenta aí, hein? Mas, meu, se alguém quiser ir lá, e sempre tem o apoio do blog também, meu também, pessoal, e, meu, obrigado mais uma vez, cara. Imagina. Satisfação revê-lo novamente. E legal pra caramba isso aqui, cara. E o som do Hot, cara. Não, mas assim, só uma coisa rápida, cara. Posso usar o espaço pra divulgar certas coisinhas aí, né? Esse domingo agora tá rolando um show com o pessoal do Cafeine Blues Santo André, que é uma molecada que faz um evento muito legal, que é o Slum Fest. Um evento na rua mesmo. Quem tiver a oportunidade de ir, compareça. Vão estar tocando em Santo André, Cafeine Blues, só pesquisar no MySpace aparece. Vai ter show do Meia Luz Soco lá em Campinas também. Meia Luz Soco aí fazendo aí uns eventos bem legais. Vai ser lá no Por Nós Mesmos, um evento que vai ser uma doação de leite, né? Que vai ser depois direcionado para uma creche de crianças aí, parece. Né? Novamente reforçando a questão da ocupação que está acontecendo aí. Vai ter um evento domingo, estão rolando eventos, palestras, rola aula de professores da PUC também lá, tá acontecendo de manhã até um tempo atrás estava acontecendo aulas de uma professora da PUC no horário da manhã. Eles sempre têm eventos, eles sempre têm palestras, eles têm oficina de bicicletas, oficina sobre plantio e tal, palestras sobre diversos assuntos. Então, pessoal, quem tiver um tempo, for de São Paulo, Viaduto do Chá é muito simples de chegar, metrô, ali no Anhangabaú é fácil, só dá uma olhada, passa lá, fica 5, 10 minutos, ajuda o pessoal ali a arrumar o almoço dos caras. Leva uma doação, se não tem nada pra doar, pô, leva alguma coisa, alguma informação, alguma mensagem, seja útil, no caso, seja útil pra ajudar quem ali tá batalhando por algo melhor. Então, meu, e tem o site, acho que é a Campa Sampa, dá pra procurar assim. No Facebook você acha como a Campa Sampa. Campa Sampa, eu acho que no site é 150, alguma coisa assim, mas dá pra procurar na internet, mesmo que não está sendo muito divulgado, mas dá pra procurar na internet. Só pra frisar que as doações lá, eles não aceitam dinheiro, tá? O dinheiro, eles não aceitam, é uma proposta deles, eles não aceitam dinheiro, então assim, estão precisando de pão, estão precisando de coisas pra higiene pessoal, remédios. Tá? Então assim, aproveite do celular do pessoal lá, que eles estão usando uma linha telefônica para contato com todo mundo. Quem quiser fazer também a doação de recarga, eles deixam o número lá, fica à disposição. Pessoal que sabe mexer, eu não sei se eles conseguiram, mas eles estavam tentando fazer uma rede sem fio lá para conexão com os outros acampas, porque tá tendo no mundo inteiro. Então eles trocam informações. Eu não sei se ainda tá, então pessoal, dá uma olhada no site, quem manjar de conexão rede sem fio e tal, dá uma ajuda no pessoal. Meu, o que você puder ajudar, ajuda. E assim, cara, pra quem não tá em São Paulo, tem muito lugar pra ser ocupado aí. Tem muito lugar que tá rolando em outros lugares prefeituras. também. Ocupem, cara. Eu já digo também, aproveito, que tem uma ocupação, um amigo meu, o Thiago, tá participando lá em Guarulhos, no bairro de Lavras, e é interessante porque é uma periferia lá. Então é uma ocupação dentro de uma periferia, o que também é outro contexto. Então eles também estão precisando. Lá em Lavras, Thiago Santos, procurar lá no Face, ele tá dando uma correria legal. Então qualquer coisa, qualquer dúvida, também entre em contato com a gente. E assim, só pra fechar, um abraço pros brothers, né? Que não puderam ver os meninos do Taiko por causa dos compromissos, né? Pros brothers que estão na ocupação lá, o próprio Augusto, do Mito da Caverna, né? O Mariano tá lá também, né? Mariano também tá. E, poxa, é isso aí, cara. Acho que se a gente for falar mais aqui, vai ser 3 programas. Vai ficar até amanhã, cara. E, Daniel, valeu aí pela recepção aí. Obrigado, cara. mais uma vez aí, Daniel. Os links do Taiko, quais são, Nenete? Bom, vamos lá. www.myspace.com/taikorock,
nós somos Que a roqueiros. gente é roqueiro doidão, É. camiseta da Iron Maiden. Mesma coisa, assim, a gente ainda usa o Fotolog, que é o www.fotolog.com/Taiko Rock também. Tem o meu e-mail também, que é jones, jones.adv@gmail.com. Não é de adventista, é de advogado. Ele é adventista, assim, ele tá querendo esconder. Tá? E assim, você entrando nesses links nossos, vocês vão acabar entrando em outros links de coisas que nós acreditamos, apoiamos e estamos ajudando. Então, tem um blog nosso que a gente está ainda construindo, então eu não vou saber te dizer o endereço agora, mas quem puder estar entrando numa Space vai estar lá linkado, então vai estar conhecendo. E assim, o nosso blog ele é aberto não só para as coisas que nós escrevemos, mas para textos de amigos e de pessoas que tenham vontade de escrever algo. A gente espera popularizar um pouquinho mais essa questão aí, mas são esses aí os endereços inicialmente. O blog chama Sentimentos e Palavras. Sentimentos e Palavras Coletivas. Isso, e quem quiser, lá no blog, no causador de Discord, blogspot.com, a gente tem um link lá direto pro blog do Taiko. Daí quem quiser acessar lá e quem quiser ver também o nosso material, que não ajuda ninguém. A gente só escreve asneira. Ajuda muito. E que até tem entrevista engraçada que, só pra citar, pra finalizar, tem até uma entrevista do Taiko antes de eu estar no Taiko, eu entrevistei o Taiko. Olha. E tem uma entrevista de 2 anos atrás, alguma coisa assim. 3 anos, isso aí. Estamos isso aí, velhos. Isso aí, cara. Ó, em seguida, escutaremos alguns sons do Taiko, que eu gostaria que o Ferraz me dissesse quais são esses sons, Ferraz. Então, tem 2 sons do Split com Simbiose, que é Olhando e Não Espere Piorar. Não Espere Piorar o Daniel não gosta, né? Mas eu Fica fiz difícil isso, de cantar. que é difícil de cantar pra ele, que ele está velho também. Mas são 2 sons aí do Split, olhando acho que até uma das músicas que o Taiko sempre... A gente sempre brinca com sempre ela. brinca com ela e tal. E tem um som que tem até no MySpace, que é passado presente. Esse som especificamente, eles são uma coletânea do Rio de Janeiro, naquela questão do Live 8, do G8, não sei se lembra disso, que rolou uma manifestação aí mundial. E é uma coletânea com bandas tanto do Brasil como fora do Brasil. Começo dos anos 2000, né? Inclusive, eu acho difícil o pessoal ouvir lá do Rio de Janeiro, da ocupação lá, mas o pessoal do Sicas lá, que é do Rio de Janeiro, que é um movimento antigaço lá, que é responsável por tudo isso aí que acontece lá também. Então fica aí o nosso barulhinho aí, mal feito, mas tá feito de coração. Com certeza. Demorou, galera. Foi um prazer. Obrigadão, Fernando. Valeu, Fernando. Fernando. Esse foi o segundo bloco, entrevista Taiko. Vamos escutar o som dos caras e já caímos para outra entrevista. Valeu! Frequência da Mata. Adiós.
Frequência da Mata. Voltamos aí, Frequência da Mata, edição 20. Anteriormente, fizemos a entrevista com a banda Taiko, Thiago Ferraz e Jones. Escutamos 3 sons dos mesmos e agora vamos cair nessa entrevista que diríamos que seria do cunho social. Nesta edição, estaremos aqui com um sociólogo formado na PUC, Vitor Seiji. Vitor, primeiramente é um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui, Fernando. Bom, o Vitor, ele desenvolveu um TCC na sua época de graduação, que recebe o seguinte título: A Neotribo do Heavy Metal, o comportamento do headbanger e a sua construção identitária sob a ótica da vida cotidiana. Vitão, primeiramente, quem são os headbangers? Os headbangers são os ditos metaleiros. É a tribo urbana que escuta heavy metal
que vai nos shows de heavy metal e se relacionam entre si no intuito de ouvir a música e no intuito de curtir aquele momento, com seus vários rituais, com seus costumes, como o banging, por exemplo, que é uma dança onde você balança a cabeça quando você escuta a música de uma banda. Então, uma tribo urbana que tem como intuito se juntar em redes, em grupos de amigos para ir num show de metal. Certo. E Vitão, assim, os primeiros passos desse trabalho, como é que ele foi pensado e qual foi o primeiro objetivo seu? Como é que ele se desenvolveu? Explica um pouco como você se direcionou para esse lado, Vitão. Se já tem algum apego pessoal, como é que foi feito? Inicialmente eu estava pensando em fazer um TCC de um outro tema, na verdade. Eu estava pensando em fazer um TCC na área de ciência política sobre o Thomas Hobbes. Nossa, que mudança! Sobre como fazer uma análise do livro Leviatã, do contexto em que ele escreveu, né? Ou seja, na Inglaterra do século XVI. Só que aí depois eu pensei melhor e achei que era um tema muito complexo para desenvolver na graduação. Então eu resolvi fazer um TCC de um tema que me atrai, de um tema que eu particularmente gosto. Eu gosto muito de heavy metal, vou em shows de heavy metal, tenho amigos... E você tem uma banda também, né? Tenho uma banda também, Rock and Beer, de metal. E assim, eu tenho muitos amigos também que são metaleiros, né, que são headbangers. E meu principal intuito realmente foi fazer o TCC baseado no meu gosto próprio, mas também por um segundo motivo. E o segundo motivo é sociológico, né? Eu acredito assim que tem que haver um desenvolvimento dos estudos sobre o headbanger dentro do conceito de tribo urbana. Certo. Porque a gente vê assim na academia muitos estudos sendo feitos sobre rappers, sobre skatistas, o movimento punk, mas acredito que o estudo sobre o headbanger ele ainda é um pouco escasso. E eu acho que o intuito meu foi de trazer um maior conhecimento sobre essa tribo dentro da academia, né? Dentro da universidade, no meu curso em específico. Certo. E do aspecto metodológico? Como é que ela foi pensada? Referência bibliográfica, o desenvolvimento, a arquitetura do TCC? Na arquitetura inicialmente eu tive uma ajuda dos professores, né? Quem foram os seus orientadores? Minha orientadora foi a Dulce Batista, né? Ela é especialista em sociologia urbana e ela me falou da sociologia da vida cotidiana, que é a metodologia da sociologia da vida cotidiana estuda o comportamento de diversos grupos sociais na realidade social e como elas vão se alterando conforme o momento histórico. Certo. Só que aí depois eu tive a ajuda de uma outra professora, que é a Mônica de Carvalho, que ela me falou que de uma vertente específica da sociologia da vida cotidiana, que é a sociologia do cotidiano em sua vertente formista. Certo. O que é isso, a sociologia da vida cotidiana formista? É você analisar a sociedade pelo imaginário. Como o imaginário social, como o imaginário dos grupos ou as representações que esses grupos criam estabelecem as relações sociais. E eu foquei esse estudo nas tribos urbanas, que inclusive eu usei um teórico chamado Michel Maffezoli, que ele que criou o conceito de tribo urbana para falar dos skatistas, das torcidas organizadas no futebol, nas militâncias políticas nas universidades. Tudo isso para ele é uma tribo urbana, é uma manifestação da tribo urbana. E essas tribos criam um imaginário, um modo de ser, um modo de vivência coletiva que estabelece a realidade deles, a realidade que eles vivem, que não tem um intuito normativo, uma finalidade racional no sentido de eu estou me organizando aqui em grupo para ganhar dinheiro. Não, ou para ganhar status. Não, é simplesmente pelo prazer de se estar junto. É você se ver no outro membro da tribo, junto com você. Certo. E no desenvolvimento do seu trabalho, você também desenvolveu entrevistas, né? Sim. Como é que foi feita essas entrevistas? Como é que ela foi pensada? Como é que ela se deu na prática? Onde que ela foi feita? Né? Eu quis fazer uma pesquisa empírica, né, para validar essa minha teoria, né? Para verificar na realidade empírica mesmo se o que eu estava construindo teoricamente tem sentido. Aí eu resolvi ir em diversos lugares onde essa tribo se organiza, né? Na Galeria do Rock,
em bares, em shows de metal. E que de certa forma são lugares que você também frequenta, né? Que eu também frequento, exatamente. Aí eu usei mais de uma técnica de observação participativa ou conjuntural de você escutar a conversa desses grupos com mais atenção, de você ir nos shows e perceber o comportamento dessa tribo nos shows, os rituais e os costumes. E a minha entrevista, assim, eu selecionei algumas perguntas que também eram voltadas ao à minha construção teórica do meu objeto, né, que são os headbangers. Não quis fazer muitas perguntas que saíam desse contexto, né. Aí eu perguntei, como que o heavy metal interfere na sua vida cotidiana, o que ele representa pra você, ou se você fosse definir o heavy metal em uma palavra, qual palavra ela seria? E nessa última, o que apareceu de interessante? Uma grande diversidade de respostas. Heavy metal significa morte, heavy metal significa companheirismo, heavy metal é liberdade, é paixão, ou seja, uma pluralidade de respostas. E foi uma conclusão que eu tirei a partir disso. A conclusão, ela não digo conclusão, aspectos conclusivos, né? A minha conclusão foi que o Michel Maffezoli, ele não fez uma análise completa das tribos urbanas. Acredito que ele esqueceu um pouco de focar nas experiências individuais de cada membro dessa tribo. Não é algo homogêneo, assim, tudo bem, os rituais, os costumes são comuns. Sim. Quando os headbangers se reúnem, eles estão promovendo práticas incomuns, inerentes àquela tribo. Mas há a vivência pessoal de cada integrante, ou seja, o indivíduo particular, que é diferente do coletivo. Então, quando você vê que a pessoa interpreta o heavy metal de diversas formas, você percebe essa subjetividade, essa pluralidade, né? Sim, entendi. E vamos dizer assim, dentro de uma visão do senso comum, pessoas muito definem o heavy metal, o headbanger, os metaleiros como, sei lá, bêbados, satanistas e afins. Escuto, né? Direto. E pensando nesse senso comum, você chegou a desenvolver algo que balançasse esse senso comum para construir a sua própria definição de headbanger? Porque é muito taxado, a própria grande mídia ou própria outras tribos urbanas classificam assim, você pega skatistas, punks, Sim. E um classifica o outro de alguma forma. E o que nós vemos na rua são taxações assim, apesar de é uma taxação que se mantém desde os anos 80, vamos dizer, principalmente aqui em São Paulo. E você chegou a balançar esse critério? Você levou em conta? Como é que... Não, olha, Fernando, uma coisa que você disse que é muito importante é esse preconceito existente entre as tribos. Eu acho que isso é muito prejudicial, assim, do ponto de vista valorativo. Agora, se eu fosse pegar o autor que eu peguei para fazer o estudo, o Maffezoli, ele vê isso como uma forma de manifestação emotiva dessa tribo. Manifestação emotiva. Porque ele fala que essas tribos urbanas vivem manifestando muito o lado emocional, sentimental, o companheirismo. E esse lado emocional não necessariamente quer dizer que você vai se aproximar do outro. Pode ocorrer também situações de violência, de preconceito. E realmente é isso que acontece no universo das tribos urbanas e também o metaleiro sofre isso, o headbanger, né? E no meu TCC eu não quis, assim, no meu intuito não foi de quebrar esse senso comum, de desafiar esse senso comum, em sim de você analisar o comportamento dessa tribo sob uma perspectiva teórica específica, né? Das tribos urbanas, né? Que já foi teorizada há um certo tempo atrás pelo Michel Maffezoli, né? Que é o sociólogo que eu peguei como perspectiva. E... é assim, lógico que você pode ter essa abordagem também, uma abordagem crítica em relação ao senso comum. Só que não foi o meu intuito no meu projeto de pesquisa, né, no meu TCC. Sim. Vitor, quais são os elementos que compõem o imaginário do headbanger? São vários elementos. Por exemplo, os arquétipos. A gente vê, por exemplo, na estética das camisetas que eles usam. Sim, onde isso é muito interessante. Onde há uma pluralidade de símbolos, como o da caveira, ou de um dragão, Ou demônio. Demônio, exatamente. Até no sinal que eles fazem com a mão na hora de curtir a música.
a estética do cabelo comprido, da camiseta, como eu havia falado, ser preta. Então, há a criação desses símbolos, né, que vem do imaginário desse grupo, né, que foi se desenvolvendo e foi variando cada vez mais com o passar do tempo, né. Sim, perfeito. E, Vitão, até que ponto a sua reflexão se aproxima com uma concepção pós-moderna? Olha, essa discussão é muito polêmica. Olha, isso foi fruto de muita discussão lá na universidade, viu, na PUC. Se existe pós-modernidade ou se não existe. Assim, eu prefiro dizer que a pós-modernidade ela pode existir no âmbito cultural. Eu acredito que o Mafezuli, ele, apesar de ele usar muito o termo pós-modernidade, ele não quer dizer que a gente vive numa era pós-moderna, numa sociedade pós-moderna. Existem manifestações pós-modernas dentro de um âmbito e ele foca nessa questão cultural. E realmente acho que as tribos urbanas são uma manifestação pós-moderna no sentido de que elas perpassam esse caráter normativo e racional da sociedade, né? São grupos que resgatam certos valores pré-modernos no sentido do companheirismo, né? O Mafezoli, ele usa um conceito sociológico chamado proxemia. É você se ver no outro. Sim. Você não ao individualismo. E dentro do Headbanger há um companheirismo. Há um companheirismo na hora de você tomar cerveja no bar, na hora de você curtir o show de uma banda. Você percebe claramente isso, né? Eu pego também um ponto de análise, se pautando no presente, assim, na conjuntura atual. Nós tivemos o Rock in Rio agora. Sim. E tocou bandas como Metallica, sei lá, System of a Down e afins. E, novamente, o senso comum criticou, os metaleiros vão lá e vão quebrar tudo. Mas não ocorreu nada disso. Exatamente. Como que você vê isso? Porque realmente é um senso comum que não corresponde com a realidade, porque eu tenho amigos que são headbangers, metaleiros, que muitos deles são tímidos, muitos deles não conseguem chegar numa garota e dizer que gosta dela, com vergonha. Muitos são muito inteligentes. A maioria deles são formados em engenharia na Poli. Nossa, que dado interessante. Como você chegou a essa conclusão? Não, assim, muitos amigos... dos seus amigos. Você foi, nossa... próximos, A Poli é um antro de headbangers. E se você for ver, tem muitos lá. É mesmo. Porque eu andei na USP esses dias e realmente eu vejo na Poli, assim, muitos não vou dizer headbangers, mas pessoas que gostam, né, do heavy metal. Você acredita que o headbanger tem um perfil socioeconômico ou não? Olha, acredito que numa perspectiva economicista ele não consegue sair dessa lógica no sentido de consumir CDs, ir a shows, né, dar dinheiro para as grandes gravadoras, né, ou para a grande indústria. Eu acredito nesse âmbito material eles não conseguem realmente sair disso, né. Acredito que eles ajudam a perpetuar essa lógica socioeconômica de consumo. Acredito que todos nós, assim, na verdade, né? Mas eu foquei mais mesmo no âmbito do imaginário, né? Sim, com certeza. Do imaginário que esse grupo cria, acredito que no âmbito do imaginário eles conseguem perpassar essa realidade. Lógico que na realidade imediata, realmente não dá pra sair fora disso. Com certeza. E eu creio que você enfrentou muitas barreiras, como você disse no início da entrevista, sobre estudar esse tema dentro da sociologia em si. Ao final do trabalho, que balanço você faz, Victor? Eu acho que... Eu não sei se eu consegui dar aquele impacto, né, no meio acadêmico, mas eu acredito que eu fiz a minha parte, assim, no sentido de, na própria conclusão, apresentar propostas de você expandir os estudos das ciências sociais e que ela não fique presa somente a categorias políticas, econômicas, que, por exemplo, os estudos da ciência política e da sociologia, de um modo geral, são muito voltados para um âmbito macrosocial, a política, a economia, os fatores econômicos que mudam a realidade, as forças produtivas ou
a burocracia. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa lógica e focar também no micro social. Em como os indivíduos vão construindo novas relações sociais, vão configurando e reconfigurando novas abordagens, novas vivências. E não precisa ser somente indivíduos separados ou grupos, né, como as tribos urbanas, né, que não deixa de ser o âmbito microsocial, né, o âmbito do cotidiano. Claro, sem dúvida. Bom, Vitão, acho que a primeira coisa eu quero te agradecer muito por você comparecer aqui. A gente trabalhou junto, né? É importante relatar isso. A gente tem uma vivência junto, a gente já discutiu muita coisa inclusive junto. Política, apesar de não ter abordado política no meu TCC. É um assunto sempre interessante. Sempre em pauta, né? Foi um prazer realmente se apresentar esse tema. E eu queria deixar um espaço para ti, Vitor. Se você quiser deixar alguma coisa, quer deixar os seus contatos, onde a pessoa pode encontrar esse seu TCC, um espaço livre para você falar o que você quiser, tá à sua disposição. Olha, primeiramente eu só gostaria de divulgar, né, o site onde o meu TCC foi publicado, né, que é o iPlash, né, que é www.iplash.net, né, e lá eu na verdade eu quis publicar o meu TCC nesse site e acredito que os organizadores gostaram, ele foi publicado, né, o TCC na íntegra. E tem na íntegra, o pessoal acessa lá e consegue, né? É, só ir no busca e citar meu nome que aí que aí eles conseguem acessar. Mas assim, fora isso, eu gostei muito de participar aqui deste podcast. Um podcast realmente eu acho que ele abre o leque para esse universo musical. Eu acho muito interessante a iniciativa de vocês de estarem entrevistando bandas, de estarem buscando bandas ou artistas que se preocupam com a música, não em uma lógica mercadológica, mas no sentido de apresentar alguma coisa para a sociedade, de mudar alguma coisa, seja do ponto de vista político ou não. E acredito que o programa de vocês realmente é extremamente criativo nesse sentido. Muito bom mesmo. Eu que dou os parabéns também. Foi um prazer estar aqui participando. Eu agradeço muito, Vitão. Bom, essa foi nossa entrevista com o Vitão. Garanhão aqui. Eu não poderia deixar passar a entrevista sem falar que o Vitor é um garanhão. O quê? Como? Tá desconversando. Bom, é isso, Vitão. Foi um prazer. Sabe, a hora que você desenvolver algum outro projeto e quiser mostrar aqui, as portas estarão sempre abertas, viu? Muito obrigado, Fernando. Bom, e essa foi a nossa edição 20 do podcast Frequência da Mata. Só para relembrarmos, o site do estúdio é www.estudiodamata.arte.br, facebook.com/frequência da mata, e-mail frequência@estudiodamata.arte.br e o Estúdio da Mata localiza-se na rua Irmã Emerenciana 1161, no bairro do Jaçanã. Lembrando que a partir dessa edição 20 vamos disponibilizar o download das edições anteriores do programa, beleza? Então, eu acho que um grande passo, estamos encerrando essa edição. Até a próxima, Frequência da Mata.